Oração inicial. Aí em seguida a direção com os irmãos que estão. Todos os irmãos, se puder se aproximar um pouquinho mais, né? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, em Tua presença nós nos encontramos nesta tarde e nós estamos alegres no Senhor por nos conceder o privilégio daqui nós estarmos e para nós efetuarmos mais uma vez um batismo aqui para a glória do Seu nome. Senhor, esse culto que será realizado, abençoa na direção, os louvores, a palavra. Também, Senhor, todos os irmãos que estarão descendo as águas batismais nesta tarde, abençoa. Senhor, fica conosco, toma o primeiro lugar e nos abençoe em tudo, meu Pai, para que o Seu nome seja glorificado mais uma vez. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. Desde já, meus parabéns aí aos candidatos, né? Estava comentando com os irmãos ali que existem duas datas maravilhosas na vida do cristão. E uma delas é o batismo nas águas, né? Isso nunca mais sai da nossa mente, porque fica algo registrado, né? Na nossa caminhada com Jesus. Vamos cantar o hino de número 129, que diz: ó fonte, a fonte sanadora, que é Jesus. Ó pecador, vem à fonte, com o teu fardo de dor, vem sepultá-la nas águas, acharás do Senhor. Depressa vem, um só instante não queiras perder, Jesus espera salvar-te, mercê pra ti Ele tem. Como estás, vem à fonte, Jesus esperando está. E tua alma manchar, alma impura será. Depressa vem, um só instante não queiras perder, Jesus espera salvar-te, mercê pra ti Ele tem. O Salvador não despreza quem arrependido crê, a vida eterna sua receber. Depressa vem, um só instante não queiras perder, Jesus espera salvar-te, mercê pra ti Ele tem. Vem ser curado na fonte, Jesus a paz te quer dar. Vem humilhado e contrito, alma purificar. Depressa vem, um só instante não queiras perder, Jesus espera salvar-te, mercê pra ti Ele tem. Amém. Ainda 447 nós vamos estar louvando o Senhor. Logo após, o evangelista irmão Geraldo, pastor ali do Araçatuba, estará fazendo a leitura de um texto bíblico e orando com os amados irmãos. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertenceste ao povo que vai para os céus, tem na lei escrita no teu coração, em ti já
coração. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passas do Jordão. Tens ainda mágoas no teu coração. Fostes batizado, como foi Jesus. Segue ao seu lado para o céu de luz. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, já está com Deus. Marchas para a glória, anda para o céu. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. E ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens que preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, clara tua luz. Canta os remidos com Senhor Jesus. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Estamos alegres e felizes, né, irmão? E Jesus está mais alegre ainda de nós ver nossos irmãos tomando uma decisão, né? Cumprindo com a palavra de Deus. Convido a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 3, versículo 13 em diante. São Mateus, capítulo 3, versículo 13 em diante. Fala sobre o batismo de Jesus quando desceu as águas, né, irmão? Então diz assim a palavra de Deus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do rio Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nós convém cumprir toda a justiça. Então eles o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em que me comprazo. Amém, glória a Deus. E os irmãos estão fazendo a mesma missão, né, irmão? Se batizando para servir ao Senhor até quando Ele voltar a buscar a sua igreja. Vamos dirigir a Deus uma oração agora, pedindo que Deus venha abençoar os novos membros que de hoje em diante vão ser membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Querido Deus,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor tenha nos concedido, Pai, de aqui realizar este batismo, Senhor. Queremos pedir, ó Deus, agora a bênção do céu sobre os batizantes, Senhor, que vão descer as águas, que eles possam sair dali, meu Deus, deste rio, Senhor, com um propósito de servir ao Senhor com alegria, de servir ao Senhor com prazer, porque sabemos, ó Pai, que esta obra é maravilhosa, esta obra é o Senhor que tem dado a tua igreja para realizar, meu Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um, que eles possam, Senhor, trabalhar nesta obra, fazendo aquilo que o Senhor acha por bem, meu Deus. Toma nas tuas mãos e abençoe a continuação deste batismo, que o Senhor venha nos abençoar e nós darmos a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Tem algum irmão, irmã que deseja louvar o Senhor com um hino? Nós não temos aqui como funcionar o playback hoje. É essa bênção que nós vemos hoje. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais ou menos, só maior aí que vai dar. Tá só. Como é que é o volume aqui, Luiz? Jesus não é o homem quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Amém. Quando ele fere, quando mata, quando sara, ele diz eu sou, o mundo se cala, todo homem teme ante o seu poder. Jesus desceu do monte com a multidão, e eis que um leproso adorava ali, dizendo, ó Senhor, se tu quiseres, faz com que eu fique limpo. Jesus tocou-lhe com a mão, dizendo, quero, e no mesmo instante curado ficou, apenas com o toque do Senhor aquele leproso sarou. Jesus não é o homem quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, quando mata, quando sara, ele diz eu sou, o mundo se cala, todo homem teme ante o seu poder. À beira do caminho estava Bartimeu, um cego de nascença que queria ver. Tem compaixão de mim, dizia ele ali, clamando por Jesus. Que queres que eu te faça? O Senhor perguntou. Senhor, eu quero ver. Bartimeu lhe falou. Jesus curou e pronto, enxugou-lhe o pronto, e Bartimeu sarou. Jesus não é o homem quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, quando mata, quando sara, ele diz eu sou, o mundo se cala, todo homem teme ante o seu poder. Amém. Jesus não é o homem quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, quando mata, quando sara, ele diz eu sou, o mundo se cala, todo homem teme ante o seu poder. Amém. Muito bem, a paz do Senhor, meus nobres irmãos. Alegria repleta na minha alma, por certo na dos irmãos, em ver aqui mais um grupo descendo as águas batismais, deixando cumprir em si aquilo que as Escrituras registram. Muitas pessoas já me perguntaram inúmeras vezes o porquê disso, o porquê é que nós fazemos desta forma, por que os crentes, por que os evangélicos assim agem? E a resposta nós vemos na Bíblia Sagrada. Evangelho segundo escreveu Mateus,
não é o texto que eu trago para vocês, mas só para concluir esse rápido raciocínio. No capítulo 28, Jesus diz exatamente assim, versículo 19. Preste atenção, quem sabe há entre nós amigos e familiares. E para vocês, amigos e familiares, eu deixo essa palavra registrada. Minutos antes de subir aos céus, Jesus olha para os discípulos e a Bíblia registra assim: então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Olha que interessante. Portanto, vão quem? Os discípulos. Nós somos discípulos. Vão e façam discípulos. Opa, vamos levar a palavra que ele deixou e fazer mais discípulos. E façam discípulos de todas as nações. Olha que interessante. De todos os lugares, de todas as nações. E batizando-os, que coisa gloriosa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei convosco até o fim dos tempos. Olha que coisa gloriosa. Aleluia mesmo, pastor Aristeu. Esta é uma forma de nos alegrarmos, porque seja eu, seja você, meu querido irmão, irmãos, irmãs, companheiros de ministérios, vocês que hoje estão descendo as águas, mas já estão testemunhando, testificando de Jesus, nós estamos, segundo a Bíblia Sagrada, no centro da vontade de Deus, anunciando o Evangelho, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não está aqui hoje por querer de pastor, você está aqui hoje pelo querer daquele que era e que eternamente será, e será eternamente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Pois bem, abram sua Bíblia quem trouxe. Uma leitura bíblica aos nobres candidatos, que aí à minha frente estão por uma tomada para ficar registrado, e por certo ainda haverão as fotos aqui tiradas. Atos dos Apóstolos, um texto no capítulo de número 2, registra a seguinte mensagem, preste atenção. E Pedro respondeu, dizendo: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos, e para todos aqueles que estão longe, e para todos aqueles o quanto o Senhor nosso Deus ainda irá chamar. Com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles, dizendo: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem, então, foram batizados. Só naquele dia houve um acréscimo, cerca de 3.000 pessoas. Versículo 42. Preste atenção, nobres candidatos ao batismo desta tarde. E eles se dedicavam ao que os apóstolos ensinavam. Se dedicavam para ter comunhão. Se dedicavam ao partir do pão e às orações. E todos foram cheios do temor de Deus. E muitas maravilhas e muitos sinais foram feitos por eles e pelos apóstolos. Aleluia. Como eu me alegro disso, irmãos. Por que eu me alegro disso? Tolice seria estarmos aqui nessa tarde do domingo só por estar. Tolice seríamos acreditar em algo que viesse até nós apenas por registros ou escritos.
Mas Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, registrou que aqueles que foram batizados nas águas receberam o dom do Espírito Santo de Deus, foram cheios da presença do Todo-Poderoso, e como mantinham-se em comunhão, os sinais lhes acompanhavam. Eu creio que sinais lhes acompanharão a partir desta data hoje aqui. Aleluia. Pedro, meus irmãos, uma rápida meditação, já vamos orar. Pastor Aristeu estará orando, mas preste atenção. Pedro estava pregando a palavra, e é o mesmo Pedro. Não existe dois Pedro na história, é um Pedro só. O mesmo Pedro, respeitado através da Igreja Católica e ensinado através da Igreja Evangélica também. O mesmo Pedro. Este Pedro estava pregando, porque havia acontecido naqueles dias o conhecido pelas igrejas pentecostais, o dia de Pentecostes. Havia naqueles dias sido derramado o poder dos céus. Os discípulos que estavam reunidos após a ascensão de Cristo aos céus, cumprindo o que o próprio Jesus disse, estavam aguardando um revestimento de poder em oração, receberam a virtude do Espírito de Deus, foram cheios do Espírito de Deus, e começaram a falar, diz a Bíblia, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Falando em outras línguas, alguns dos quais estavam naquele dia de festa em Jerusalém, espantaram com aquilo, porque não era normal. Ninguém conhecia, ninguém sequer tinha ouvido falar de obra tão extraordinária. E olhando para os discípulos, cheios da presença de Deus, profetizando pelo poder do Espírito Santo e falando em outras línguas em mistério com Deus, e até em línguas de pessoas estrangeiras que estavam na festa, anunciavam assim Jesus, o Salvador. E alguns desinformados, sem a grade do conhecimento no momento, levantou a seguinte questão: esses homens estão loucos, embriagados, eles estão bêbados. Pedro então assume a palavra, diz a Bíblia Sagrada, naqueles dias, neste quadro histórico. Pedro assume a palavra e começa a falar: não estão embriagados, não estão bêbados, e também não estão loucos. Entre nós teve um homem, e este homem é Jesus, o Cristo de Deus, o ungido. E ele foi crucificado, ele morreu, ele foi sepultado. Mas conforme as próprias escrituras registravam, ao terceiro dia este homem ressuscitou. A sepultura não pode conter, porque ele é o dono da vida, ele venceu a morte e ele ressuscitou. E Pedro, aleluia mesmo, isso me alegra. E Pedro saiu com esta mensagem, dizendo: agora, pois, o reino dos céus é chegado, e se faz necessário crermos no que ele falou, que ninguém, absolutamente ninguém na esfera da humanidade vai chegar a Deus se não for através dele, Jesus, o caminho. A gente encontra por aí muitas frases, e vocês já ouviram, por certo, eu 1 milhão de vezes, a frase dizendo: Deus é o mesmo e todos os caminhos levam a ele. Não, Deus, ele é único, e só Jesus o leva a ele. Só quem crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só quem crer na palavra do Evangelho, através da Bíblia Sagrada, é que vai chegar até Deus. Eles informam que vocês já sabem. Pode preparar-se e sentir o maior glória para Deus, porque Jesus já os alcançou, aleluia. Você está no caminho para chegar na presença de Deus o poderoso, aleluia. E Pedro pregando isso, olha só, ficaram perplexos e gritaram em alta voz, versículo 37, mas o que faremos? O que faremos? O que vamos fazer? Então Pedro diz: simples assim, arrependei-vos, arrependam-se,
pecadores todos somos. E Pedro foi ensinando. Todos pecamos. Estamos destituídos da glória de Deus por nossos pecados. Jesus. Muito bem. Vou chamar o meu filho Júnior. Dá uma olhada ali, meu filho. Tira o eco. Acho que já deu certo. Só dá mais volume. Então, Pedro, anunciando a mensagem do arrependimento, olhando para eles, disse: vocês, como eu, todos pecamos. Fomos destituídos desta glória do Todo-Poderoso e precisamos chegar até Jesus agora. Até Deus. Para que isto aconteça, temos que, primeiro, aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador. Segundo, batizar-nos. Olha que versículo glorioso. Arrependam-se e sejam batizados para o perdão dos vossos pecados. Até aí, quem sabe vocês vão dizer: mas irmão Luiz, é exatamente o que nós fizemos. Eu sei. Quem sabe vocês vão dizer: mas irmão Luiz, esse é o desejo do nosso coração, nós estamos corretos. E eu vou dizer: eu sei, amém, e glória a Deus por isso. Mas voltando no versículo que eu li anterior, Jesus disse: ide, ensinando as nações e batizando-as. Portanto, versículo 42, e eu encerro. Os que iam aceitando a mensagem eram sendo batizados. Vocês estão assim fazendo. Naquele dia houve um acréscimo de tantas pessoas. Amém. 42. E eles, agora batizados, olha que preciosidade que eu falo a vocês, nobres irmãos, à minha frente. E eles dedicavam-se ao ensino dos seus pastores, ou dos apóstolos, como aqui colocado. O mesmo sentido. Dedicavam-se ao ensino, dedicavam-se à comunhão, dedicavam-se no partir do pão, o corpo de Cristo, e dedicavam às orações. Nada adianta, meus queridos nobres irmãos, se não houver dedicação de vossa parte. Se esse rio pudesse contar quantas pessoas já foram ali mergulhadas. Hoje não está conosco o evangelista Nestor. Costumeiramente ele está presente. Se não me falha a memória, há 61 anos ele foi um dos primeiros a ser batizado aqui neste rio. 61 anos se passaram e nós temos batismo ano a ano, mês a mês. O número de pessoas que desceram as águas neste rio certamente é muito grande. O número de pessoas que desceram as águas nos mais diversos rios da nossa nação, nos tanques batismais, dentro dos mais diversos templos e placas de segmento cristão religioso. Mas eu tenho uma notícia triste. Muitas destas não estão mais conosco. Muitas destas pararam no caminho. Muitos destas, como diz o texto bíblico, voltaram como o cão que volta-se ao próprio vômito. É texto bíblico. Muitas abandonaram. Não houve dedicação. Mas eu quero orar por vocês e ministrar aqui no nome de Jesus que haja dedicação em servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores das vossas vidas. E que nesta dedicação, acima de tudo, meus nobres e queridos irmãos, que haja comunhão, é o que diz a Bíblia. Aleluia. Havia entre eles comunhão, união comum. O mundo precisa, os irmãos precisam voltar a entender o que é a comunhão anunciada por Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Que haja dedicação, que haja comunhão.
Aonde? No partir do pão. Mas não é partir o pãozinho ali na mesa, no café da manhã ou à tarde. Este pão fala do corpo de Cristo. Comunhão no corpo de Cristo. É comunhão de fé. É comunhão de crença. É comunhão da realidade que passamos a viver. E por fim, dedicavam-se à oração. Não se assuste, mas temos uma geração enorme de batizados, que o próprio Deus, penso eu, está ansioso, tentando ouvir a sua voz em um momento de oração e não encontra. Mas eu vim dizer em nome de Jesus, você que já creu, que hoje vai se batizar, vai ser vitorioso se viver uma vida de oração. Amém. Com Todo-Poderoso. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Muito feliz por aqueles que pertencem à nossa congregação e por todos que estão nas mais diversas das nossas congregações. Existem alguns que não puderam vir, estão em viagem devido aos gideões missionários e vão se batizar numa outra oportunidade. Eu vou passar ao nobre pastor, vice-presidente do nosso campo, pastor Aristeu, que vai fazer uma oração e seguimos então para as águas do batismo. Aos familiares eu informo que nós teremos fotos. Essas fotos estão sendo tiradas por um dos nossos jovens obreiros, que ali está, filho do evangelista Wilson, nosso querido irmão ali da sede. E o Valdete está filmando. Você poderá acessar o site www.valdete, ele tem esse cartão e esse endereço, viu? E você vai pegar este evento maravilhoso ali na íntegra, filmado pelo nosso querido irmão Valdete ali da sede, no www.valdete.com.br. vai estar registrado o seu batismo e chegará até você, sem custo nenhum, um brinde dele, que é o CD do batismo. E as fotos estarão no site da nossa igreja, liberado a todos. Deus abençoe os irmãos. Pastor Aristeu. Vamos agradecer a Deus por esta palavra maravilhosa. E depois nós estaremos efetuando o batismo. Os irmãos vão fazer fila, eu vou primeiro. Depois o Marcelo, que eu vou batizar ele primeiro, para depois ele me ajudar aos irmãos entrar na água ali, né? Então já está tudo feito. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque o Senhor fez isso. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Quando nós estávamos perdidos, destituídos da sua glória, sem Deus neste mundo, o Senhor olhou para nós e nos amou e nos deu Jesus para nos salvar. E Jesus nos otorgou esta missão para pregarmos o Evangelho, ganharmos almas para o teu reino, fazermos discípulos. E aqui está mais um número deles que vão se batizar. Senhor, conhecemos a tua palavra e sabemos que o Senhor está fazendo a tua obra através da tua igreja, através do teu povo. Que a tua bênção permaneça com todos, é o que oramos pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Com cuidado, viu? Isso aqui é meio. Se não quebrar comigo, não vai quebrar comigo. Eu acho que tem que batizar uma árvore. Fique sempre um, se puder um aqui para ajudar, tá? Precisa de alguém que segure ela. A água está meio fria, mas... Você quer ser meio... Ali tem água. Depois do irmão, a irmã, e para poder ajudar a irmã também, tá? Aí nós ficamos na água. Faz assim, põe a mão. Marcelo, você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? E você está disposto a obedecê-lo até o fim de sua vida? Então, conforme o teu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Cuidado. Vem, desce bem devagarinho, vai segurando. Eu ajudo. Isso, vai descendo. Irmã, se eu não puder descer, não de frente, irmão. Qual é o nome da irmã? Rosana. Irmã Rosana, você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? E você está disposta a obedecê-lo até o fim da sua vida? Então, conforme o teu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Deixa ela subir primeiro. Viu, irmão? Deixa ela ajudar, irmão. Ah, ela vai ajudar. Então tá. Então tá bom. Se aproxima bem, meu Marcelo. Tu não puder ali, tá? Tá. Vem, eu também venho aqui ajudar. Vem que o solo aqui tá bom. A esquerda não ajuda, né? Tá. Que eu queira. Vai segurando ela. Nem que eu queira não vai. Peraí. Isso. Aqui é meio complicada a coisa aqui. Cadê, irmã? Ajuda a irmã. Isso. Essa perna. Isso. Isso. Erga essa outra perna, irmã. Isso. Pastor, agora um pouco mais você vai ter que... Peraí. Aqui. Deixa ela descer. Isso. Olha que aqui. Aqui porque essa paralisia também. Vem cá. Pode abraçar. Aí. Agora dá uma caminhadinha. Não tem nada. Aqui a senhora permanece pezinho como a senhora puder. Põe a mão assim. Como é o nome da irmã? Antônia. Irmã Antônia. Isso. Você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? Creio. E você está disposta a obedecê-lo até o fim da sua vida? Até o fim da minha vida. Que bênção. Eu te batizo conforme o teu testemunho público, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, glória! Aleluia! Vai lá, agora, irmão. Vai ajudando pra cima. Agora a senhora pode ir agarrando na escada. Peraí que essa minha perna esquerda não tem que... Põe a perna direita dela primeiro. Isso. Dá a mão, irmã. Vamos. Ajuda lá, irmão. Peraí que roscou meu joelho. A outra perna. A minha outra perna. Vai. Anitta, minha. Vai, em nome de Jesus. Vamos lá, mãe. É assim mesmo. Aí. Deus ajuda. Não há dificuldade para quem tem vontade. Aleluia. Pode vir outro. Jesus é maravilhoso. Camarabachumbiá. Ei, glória. Deus do Rio tinha que ter um pouco. Irmão André, você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? E você está disposto a obedecê-lo até o fim da sua vida? Então, conforme o teu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória! Deus é maravilhoso! Aleluia, aleluia. Meia fria, né? Mas você põe a mão assim. Sebastião, você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? E você está disposto a obedecê-lo até o fim da sua vida? Então, conforme o teu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. É Deus. A mão. Você deixou os canetas
Mateus, você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? E você está disposto a obedecê-lo até o fim da sua vida? Amém. Então, conforme o teu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluia! Arencandarabachoi-miá. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória. Cuidado para descer ali, irmão. Como é o nome do irmão? Giovanni. Irmão Giovanni, você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? E você está disposto a obedecê-lo até o fim da sua vida? Então, conforme o teu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maravilha, Jesus, aleluia! Pastor Aristeu? Oi? Esposa e esposa aí agora. É? Que bênção. Vai lá, amor Marcelo. Bênção na família, completa. Meu nome é irmã? Irmã Ivone. Você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? E você está disposta a obedecê-lo até o fim de sua vida? Então, conforme o teu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Pega no celo e vai. Glória. Tá bom, irmão? Da senhora? Deus é bom, é maravilhoso. Cuidado, vocês estavam também. Vem aqui dar um abraço em mim, né, Jaqui? Eu vou olhar você. Né, Jaqui? E hoje? Que lindo! Meu nome do irmão? Nilson. Irmão Nilson, o senhor crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? E o senhor está disposto a obedecê-lo até o fim da sua vida? Então, conforme o teu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que mergulhar todinho. É verdade. É. É, igual que a gente. Como é teu nome? Laércio. Irmão Laércio, você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? E você está disposto a obedecê-lo até o fim da sua vida? Então, conforme o teu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Deus é maravilhoso. Quebrou aí?
Bem devagarinho. Bom, agora tá. As mais leves estão lá agora. Agora esse degrau de baixo vai. Pisa ali. Cuidado aí agora, meu Marcelo. Pisa mais para esse lado de cá. Isso. Tá certo. Aqui. Como é teu nome? Raquel. Raquel, você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? E você está disposto a obedecê-lo até o fim da sua vida? Então, conforme o teu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pisa nesse degrau daí, pisa sempre pro lado direito. Aí, do lado de lá deu uma falseadinha. Bem. Vem com calma nesse segundo para ver. Isso, pisa mais pro lado de cá. Você que tá lá. Aleluia. Stephanie, irmã Stephanie, você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? E você está disposto a obedecê-lo até o fim da sua vida? Então, conforme o teu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, só pisa mais pra cá, mais pro lado de cá. Isso. Irmã Gilvana, você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? E você está disposto a obedecê-lo até o fim da sua vida? Então, conforme o teu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Terminaram seus mancebos? Marcelo, daí ela sobe e você vem cá para nós agradecer. Marcelo, meu companheiro de serviço, vem cá. Na mão. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo nosso Salvador, em o teu nome, Senhor, temos feito esse batismo. E em teu nome confiamos na preservação da fé destes irmãos. Que a tua graça, Senhor, esteja sempre conosco. É o que pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Essa escadinha aí foi e aguentou, rapaz. Agora olha pra cá, para de olhar pra ele. Ele não olha pra mim, esse rapaz não olha pra mim. Mas é que os dois estão olhando pra você. Raquelzinha, é eu aqui, tô tirando foto. A Andressa tá gravando, tá bom? Ele não tem jeito, ele só sai com mais fechado. Não tem jeito. Vocês vêm aí? Cadê a linha? Agregação terra fora. Aqui, Ângela, não é? É que é minha melhor, sabia? Olha só o desprezo. Peraí, deixa eu tirar uma deles dois juntos. Espera só um pouquinho. Nossa, isso no último. Tchau. Vai ele primeiro. Vamos, tudo uma olhadinha. Aí, foi. Pelo retrica aí. Aquilo.